Hello! Como estão, students? Então, pessoal, estamos aqui, para dar continuidade à nossa aula de revisão de tempos verbais. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas na nossa última aula, nós começamos com os presentes. Nós falamos sobre o presente simples e falamos sobre o presente contínuo. E nós vamos falar agora sobre o simple past, que é o passado simples, e o past continuous. Então, lá na apostila de vocês vão encontrar o simple past na página 15, tá bom? Antes de nós darmos início às nossas regrinhas, eu vou passar para vocês um trechinho de uma música, onde vocês conseguem observar a presença de verbos regulares e irregulares. Vamos lá? She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, outside of the bar, she shed a stick, I just wanna dance. Então, levando em consideração essa primeira parte da música, que a gente não pode ver tudo, a música completa hoje, nós vamos lá. Na primeira linha a gente consegue ver o verbo play, transformado em passado, com o acréscimo de ed. Na terceira linha, nós conseguimos ver o verbo kissed, que também é um verbo regular. Agora, dando uma ênfase aos verbos que são irregulares, nós temos aqui o verbo took, que é o passado do verbo take, e temos o verbo said, que é o passado do verbo say. Então, agora, nós vamos dar início ao resuminho que eu preparei para vocês sobre o simple past. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui para vocês, tô com uma saudade de fazer lettering no quadro para vocês, ou pelo menos tentar fazer, Então, aqui nós temos os usos do simple past. Eu coloquei dois usos principais. O primeiro deles, nós usamos quando nós nos referimos a eventos que foram concluídos no passado, ou em um tempo determinado no passado, Então, o exemplo que eu trouxe aqui é She arrived late last night. O segundo uso expressa hábitos no passado. I walked to school when I was a child. E aí, quando nós falamos em tempo determinado, nós lembramos de algumas time expressions. O que seriam essas time expressions? São palavrinhas que a gente coloca na frase para deixar claro quando é que ela aconteceu, Nós vamos começar aí com yesterday, the day before, or the day before yesterday. Nós temos the year before, or last year, também nós podemos usar para ter o mesmo sentido. Last Monday, ou qualquer outro dia da semana. Last week, last month. Aí nós temos ago, eu poderia utilizar antes de ago, 3 years ago, 3 months ago. Last Christmas. E o ano em que a ação aconteceu, In 2007, in 1994, são todas expressões que a gente pode utilizar aqui no simple past. Agora, dando sequência, no simple past nós temos um auxiliar, e esse auxiliar, ao se transformar em passado, ele pode ser utilizado, com o acréscimo de not, que ele vai se transformar em didn't, ou did not, que é a mesma, os dois têm o mesmo sentido, tá bom? Lembrando que didn't or did not nós usamos para as negativas, e o did nós obrigatoriamente temos que usar nas interrogativas. Lembrando que o did também pode vir sendo usado nas frases afirmativas, mas isso daqui a pouquinho a gente fala com um pouquinho mais de ênfase, ok? Quando nós falamos em passado, nós falamos em verbos, verbs, e nós temos dois tipos, são eles regular verbs and irregular verbs. Eu coloquei para vocês aí acima, os verbos regulares você encontra na página 39 da sua apostila, os irregulares na 39 e 40. Então vamos relembrar um pouquinho sobre verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles em que você vai adicionar as terminações de, ed, e ed.
Aí vem a dúvida, né? Quando é que eu coloco de, quando eu coloco ed e quando é que eu vou colocar o ied? Eu separei para vocês aqui 4 regrinhas principais. A primeira regrinha, nós estamos falando de verbos que terminam com a letra E. Quando nós temos verbos regulares terminados em E, nós vamos acrescentar a letra D. Love, love it. Like, like it. Number 2. Na regra número 2, nós temos verbos terminados em Y. No primeiro caso, o verbo stud é um verbo terminado em Y e anterior a ele nós temos uma consoante. Já no segundo caso, nós temos Y e nós temos anterior a ele uma vogal. Então, nós sabemos que as regras são diferentes. No caso de stud, nós vamos retirar a letra Y e vamos acrescentar ied. Já no caso de play, pelo fato de ter uma vogal antes do Y, nós vamos apenas acrescentar o ed. Na regrinha número 3, eu coloquei verbos. Nós temos os verbos permit e temos o verbo stop. Os dois têm algo em comum. Do final do verbo para o início, nós temos verbos terminados em consoante, vogal, consoante. É o que aconteceu em permit. O M, o I e o T, consoante, vogal, consoante. E o que aconteceu no verbo stop? O T, que é uma consoante, o O, que é vogal, e o P, que é consoante. O que nós fazemos nesse caso? Nesse caso, nós vamos repetir a última consoante e acrescentar ED. Já na regrinha número 4, eu coloquei como regra 4 todos os verbos que não foram mencionados nem na regra 1, nem na regra 2 e nem na regra 3. Por exemplo, os verbos da regrinha 4. Work. Work não se encaixa na número 1, nem na 2, nem na 3. O que a gente faz nesse caso? Apenas acrescenta E e D, ok? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre verbos irregulares. Os verbos irregulares, como nós todos já sabemos, eles não têm regras. Então, eu coloquei 4 verbos onde você consegue ver isso claramente. Antes que eu me esqueça, nós temos aqui uma coluna, 2, 3 e 4. A primeira coluna, ela contém verbos na sua forma infinitiva, o que em português seria referente a amar, comer, essa terminação que nós vamos colocar no final do verbo. Em inglês, nós não colocamos nada no final do verbo. Nós colocamos to antes deste verbo, né? Aqui, nós estamos estudando o Simple Past. Então, nós vamos utilizar os verbos que estão na segunda coluna. A terceira coluna, que é o Past Participle, nós utilizaremos no nosso próximo tempo verbal, que são os tempos perfect. E aqui, ao final, nós temos a tradução de cada um do verbo, de cada um dos verbos, né? Nós temos to cut, 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 cortar. To go, went, gone e ir. To break, broke, broken, quebrar. To bring, brought, brought, trazer. Então, todas as vezes que eu vou explicar esse assunto sobre verbos regulares, os alunos me perguntam: professora, como é que eu sei se o verbo é regular ou irregular? Então, não há uma poção mágica para que eu saiba o que é um verbo regular ou irregular. Eu sempre costumo dar o exemplo. Como é que você sabe que casa em português é escrito com S tendo o som de Z? Não foi uma memorização? Então, a mesma forma acontece com esses verbos. Nós temos que memorizar, ok? E aí, cada um de vocês tem que encontrar uma forma de memorizar com mais facilidade, ok? Aqui, eu peguei esses exemplos da própria apostila de vocês. Nós temos lá na forma afirmativa. Carol passed her exam last year. Na interrogativa, o que você vai fazer? Olha lá, você vai colocar o did, que é o auxiliar, e lembrando que quando você utiliza did, o verbo volta para sua forma infinitiva sem o to. Na forma negativa,
Após o sujeito Carol, nós vamos colocar o didn't or did not mais o verbo. Lembrando que o verbo não vai ser conjugado no passado. E a mesma coisa aconteceu no segundo exemplo, né? Então, no primeiro exemplo, nós temos frases com verbo regular, e no segundo com verbo irregular. É o caso de went, que é o passado do verbo go. He went to the movies last week. Did he go to the movies last week? He didn't go to the movies last week. Ou seja, de onde é que eu trouxe esse go que está aqui? Ele simplesmente é o presente, a forma infinitiva do passado went. Então, por essa a importância de memorizar esses verbos agora. Aqui embaixo, nós temos, lembra que eu disse para vocês que o did pode ser empregado nas frases afirmativas? Ele pode ser usado. Porém, o verbo, como todos os exemplos anteriores, não pode estar conjugado no passado. E ele é utilizado aqui com uma forma de enfatizar o verbo que está aqui, ok? Eu trouxe para vocês também da apostila de vocês 2 exemplos de exercícios. O primeiro, né? Nós temos lá, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase apresentada. Eu tenho lá, o que eu tenho de informação nessa frase? Eu tenho, the kids were hungry and, all the pie. As crianças estavam famintas e, toda a torta. Se na minha frase eu já tenho que a situação aconteceu no passado, eu vou eliminar a letra A. Por que eu vou eliminar a letra A? Eu vou eliminar porque esse Szinho, como nós vimos na última aula, ele indica presente e nós estamos falando sobre passado. Vou pular a letra B. ING. O ING você vai usar no passado também, que é o nosso próximo assunto. Porém, você necessitaria de um verbo to be aqui também no passado. Eaten é a forma do verbo eat na terceira coluna, que se ela fosse usada aqui, eu precisaria utilizá-la como auxiliar. E o not ate também é uma forma incorreta. Ate é o passado do verbo eat, porém, eu não utilizo somente com not, seria did not, e aí esse verbo ate daria lugar a it. Então, chegamos até a letra B, ate, que é o passado de it. Já no número 5, eu tenho uma forma interrogativa. Na forma interrogativa, como eu estou falando de passado, estou falando, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, algo, um fato do passado, eu vou eliminar as letras B, C e D. Por que eu vou eliminar essas 3? As 3 estão utilizando auxiliares do presente. E eu vou eliminar a letra A pelo simples fato de ter did, que é o auxiliar, e o verbo conjugado no passado. E nós sabemos que isso não é correto. Então, vamos eliminar A, B, C, D e vamos ficar com a letra E. When did World War II start? Essa é a nossa opção correta. Agora, daremos espaço ao nosso past continuous. O passado contínuo, ele está na página 18 da apostila. O passado contínuo, ele é utilizado para descrever ações que estavam em progresso no passado. Algo que estava acontecendo, não é mesmo? Nós formamos esse tempo verbal seguindo essa estrutura. Verbo to be no passado, was, were, mais o verbo e o ing. Lembrando que quando é que você usa was e quando você usa were? Com o pronome I, he, she, it, nós vamos usar was. Com todos os outros pronomes, usaremos were. Aqui nós temos uma sequência de algumas regrinhas de como colocar ing. Em nem todos os casos, nós vamos apenas acrescentar ing.
às vezes nós temos que fazer algumas transformações. Regrinha número 1. A regrinha número 1 são para verbos terminados em E. Nós temos o verbo have e o verbo write. Ambos terminam com E. Temos também, né, de um modo mais atencioso, o verbo be. Então vamos. Verbo have e verbo write, eu vou retirar a letra E do final destes verbos. O que sobrou? Sobrou o H, o A e o V. E sobrou o W, o R, o I e o T. O que eu faço agora? Acrescento ING. Já o verbo be, eu coloquei ele aqui de um modo diferenciado, né, com esse asterisco. O verbo be, mesmo terminando com a letra E, eu vou apenas acrescentar o ING. Porque ele é um verbo formado por duas letras, né? Se eu retiro, ele perde, né, a ideia de verbo be. Então, vamos agora para a segunda regra. A segunda regra, nós temos verbos terminados em IE. IE, que é o verbo die, e o verbo tie. O que nós fazemos? Nós vamos retirar o I e o E. Formou o que sobrou? A letra D e a letra T. O que faremos agora? Acrescentaremos Y e depois o ING. Então, eu tenho dying e tying. Vamos agora para o número 3. A regrinha 3, eu tenho verbos terminados em consoante, vogal e consoante. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nos verbos lá do Simple Past. Nós vamos repetir a última consoante, só que aqui acrescentando ING. Regra 4, eu tenho aqui verbos terminados em Y. Verbo play, verbo stud. Lembra que eu fiz a mesma coisa lá atrás, né, no Simple Past? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho D. Porém, como você vai acrescentar ING, você somente acrescenta ING. Você não retira e nem troca por nenhuma letra. Regra 5 e última são para verbos que não se encaixam nas 4 regras anteriores. Quando eles não se encaixam, você apenas coloca ING. ING. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Na primeira imagem eu tenho Rogério was talking to the students while Nietzsche and Ronald were paying attention. The second picture, they were taking a picture. Patrick and Juraci were not smiling, but the others were. Se você observar, o Patrick e o Juraci não estavam sorrindo na foto, mas os outros estavam. Aqui nós temos um exemplo de exercício que está na apostila de vocês também. Então, a dica é que você vá direto para o comando da questão. O comando diz: assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente a lacuna 1. Ou seja, mesmo tendo outras lacunas no exercício, ele só pede da lacuna número 1. Então, vamos dar atenção à lacuna número 1. Então, temos lá, in the summer of 1926, an English golf enthusiast named Samuel Ryder, ou seja, temos aqui o sujeito Samuel Ryder, ou seja, eu poderia trocar por he. Se nós estamos falando de algo que aconteceu lá no passado, né, nós vamos ter que utilizar uma forma passada. Então, eu vou eliminar a letra A, que eu tenho o is, que é presente. Elimino a letra B, que é presente também pelo acréscimo de S. Vou eliminar a letra C, que é a utilização de will é somente para o futuro. Vou eliminar a letra E, has watched. Por quê? Porque esse tempo verbal ainda vai ser estudado no próximo capítulo. E ele também não se encaixaria aqui, porque nós temos um tempo determinado, né? Então, vamos ficar com a letra D, was watching, estava assistindo. Então, pessoal, como eu tenho certeza que vocês estão aí, né, desesperados por atividades, eu não tenho muito esse hábito, mas resolvi passar algumas atividades para vocês. Vamos lá? Olha só.
Nós temos aí essas atividades pra gente fazer. Preparem, se organizem e qualquer dúvida estou aqui, ok? Bye bye, see you later!